Imagine acordar de manhã, olhar para o teto e não sentir nada, nenhum brilho, nenhuma direção, apenas uma pergunta ecoando na sua mente. Qual é o sentido disso tudo? Você cresceu ouvindo que precisa de um propósito, uma grande missão que dê significado aos seus dias. Mas e se você não tiver um? E se sua vida simplesmente não tiver um propósito? Isso significa que ela é vazia? Ou será que pode significar algo completamente diferente, algo libertador? Aqui no Essência ou Existência, nós mergulhamos nas perguntas que te tiram o sono. E hoje vamos enfrentar uma das maiores, a ideia de propósito. Vivemos num mundo obcecado por metas, sucesso e a busca pelo seu porquê. Mas e se essa pressão for uma mentira? E se a busca por um propósito for exatamente o que te impede de viver de verdade? Neste vídeo, vamos explorar o que significa viver sem um propósito predefinido, como isso se conecta a pensadores como Nietzsche e Sartre, e como você pode encontrar liberdade no desconhecido. Fique comigo, porque ao final você vai descobrir uma verdade surpreendente. Talvez uma vida sem propósito seja exatamente o que você precisa para finalmente ser livre. Vamos começar com uma verdade desconfortável. A ideia de que você precisa de um propósito é uma invenção moderna. Pense bem, por séculos as pessoas viviam sem essa obsessão por um grande porquê. Elas trabalhavam, amavam, lutavam e morriam, muitas vezes sem nunca parar para se perguntar: qual é o meu propósito? Isso só virou uma questão quando a sociedade começou a nos vender a ideia de que, sem um propósito, você não é suficiente. Mas quem disse que isso é verdade? Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos da história, já alertava sobre isso. Ele dizia que o ser humano cria seus próprios valores, e isso inclui a ideia de propósito. Para Nietzsche, a vida não vem com um significado pronto. Deus está morto, lembra? Não há um roteiro divino, nem uma missão escrita nas estrelas. Somos nós que inventamos essas coisas para nos sentirmos seguros. Mas o que acontece quando você não consegue encontrar esse propósito? Você se sente perdido, vazio, como se estivesse falhando em algum teste invisível. Nietzsche diria que isso é uma armadilha. Ele acreditava na vontade de poder, a força de criar seu próprio caminho, mesmo que isso signifique abraçar o caos e a incerteza. Agora, vamos trazer outro pensador para a conversa. Jean-Paul Sartre, um dos pais do existencialismo. Sartre tinha uma visão ainda mais radical. Ele dizia que somos condenados à liberdade. Isso significa que não existe um propósito inerente à sua existência. Você nasce sem um manual, sem instruções. E isso, para Sartre, é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque você é totalmente responsável por dar sentido à sua vida. Libertador porque, bem, você é totalmente livre para decidir o que ela significa. Então, se você não tem um propósito, talvez isso não seja um problema. Talvez seja uma oportunidade. Pense nisso por um segundo. E se o vazio que você sente não for um sinal de fracasso, mas um convite para criar algo novo, algo que seja só seu, porque no fundo, a busca por um propósito pode ser uma prisão. Ela nos faz acreditar que precisamos de uma resposta perfeita, uma missão clara para que nossa vida valha a pena. Mas e se a vida não for sobre encontrar um propósito, e sim sobre viver o momento, sem regras, sem expectativas? Agora que entendemos que o propósito pode ser uma construção e não uma necessidade, vamos trazer isso para o mundo real. Como é viver sem um propósito no dia a dia? Pense na sua rotina. Você acorda, verifica o celular, vê pessoas nas redes sociais mostrando suas vidas perfeitas. Um influencer viaja o mundo, outro abriu uma startup milionária e você está preso no mesmo emprego, na mesma cidade, sem saber para onde está indo. A comparação é inevitável e ela dói. Você se pergunta: por que eu não tenho essa clareza?
Porque eu não sei o que quero da vida. Esse vazio não é só seu, é um fenômeno moderno. Vivemos na era da hiperconectividade, onde somos bombardeados com histórias de sucesso e propósito o tempo todo. Mas a verdade é que a maioria de nós não tem uma missão clara. E isso não é um defeito, é humano. Vamos olhar para uma história que ilustra isso. Conheça Ana, uma mulher de 29 anos que trabalha como designer gráfica. Ana é talentosa, mas nunca sentiu que tinha um grande propósito. Durante anos, ela se comparou com amigos que pareciam saber exatamente o que queriam. Um era médico, outro abriu uma ONG e ela só fazia seus projetos e voltava para casa. Ana começou a sentir que estava ficando para trás, como se a vida dela não tivesse valor por não ter uma missão grandiosa. Mas um dia, enquanto caminhava no parque, ela teve um insight. Ela percebeu que gostava das pequenas coisas, o som dos pássaros, o cheiro de café pela manhã, rir com os amigos. E se isso fosse o suficiente? E se a vida dela não precisasse de um propósito para ser plena? A história de Ana nos mostra algo poderoso. A ausência de um propósito não significa ausência de sentido. Pelo contrário, pode ser uma porta para a liberdade. Quando você para de buscar um grande porquê, começa a prestar atenção no que realmente importa para você, aqui e agora. Sartre diria que Ana está exercendo sua liberdade existencial. Ela está escolhendo o que dá sentido à sua vida, mesmo que sejam coisas simples. Nietzsche, por outro lado, diria que ela está afirmando sua vontade de poder, criando valor a partir do que ela já tem, sem esperar por uma resposta mágica. Então, e se você fizesse o mesmo? E se, em vez de procurar um propósito, você começasse a encontrar significado nas coisas que já estão na sua vida? Talvez o vazio que você sente não seja um buraco a ser preenchido, mas um espaço para criar algo novo, algo que seja só seu. Agora que vimos que a ausência de propósito pode ser uma oportunidade, a pergunta é: como você pode viver isso na prática? Como transformar esse vazio em algo que te liberta, em vez de te paralisar? Aqui estão 3 passos práticos para começar a viver sem a pressão de um propósito, inspirados nas ideias que exploramos. Primeiro passo: pare de buscar e comece a observar. Em vez de perguntar, qual é o meu propósito, mude a pergunta para, o que me faz sentir vivo hoje? Preste atenção nas pequenas coisas que te trazem alegria ou curiosidade. Pode ser ouvir uma música que te emociona, conversar com um amigo ou até observar a chuva caindo. Nietzsche nos ensina que a vida é sobre afirmar o que você já tem e não sobre buscar o que te falta. Então comece a valorizar o que está bem na sua frente. Segundo passo: aceite a incerteza como parte da jornada. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, e isso significa que não há respostas prontas. Em vez de lutar contra o vazio, abrace-o. O vazio é como uma tela em branco. Você pode pintá-la como quiser. Se você não sabe o que quer da vida, tudo bem. Permita-se experimentar, errar, mudar de ideia. Tente algo novo, aprenda a tocar um instrumento, escreva um poema ou simplesmente saia para caminhar sem destino. A liberdade vem quando você para de esperar um mapa e começa a explorar o terreno. Terceiro passo: crie seu próprio sentido, dia após dia. Você não precisa de um propósito grandioso para que sua vida tenha valor. Em vez disso, construa pequenos significados no seu cotidiano. Se ajudar um colega no trabalho te fez sentir útil, isso é sentido. Se cozinhar uma refeição te trouxe satisfação, isso é sentido. Como Nietzsche sugeriu, a vontade de poder está em criar seus próprios valores, mesmo que sejam simples. Você não precisa salvar o mundo, você só precisa fazer o seu mundo valer a pena. Esses passos não vão te dar um propósito, e essa é a ideia. Eles vão te ajudar a viver sem ele,
a encontrar beleza no caos da existência. Porque no final das contas, talvez o maior propósito da vida seja simplesmente viver. Viver de verdade, sem amarras, sem expectativas, apenas sendo quem você é, aqui e agora. Chegamos ao final desta jornada. E agora quero que você pare por um momento e respire fundo. Pense em tudo o que conversamos. A pressão por um propósito é uma invenção moderna. Uma ideia que nos faz sentir que precisamos de algo grandioso para sermos suficientes. Mas Nietzsche e Sartre nos mostram que a vida não vem com um manual. Não há um propósito escrito nas estrelas, e isso não é uma falha, é uma liberdade. A liberdade de criar, de experimentar, de simplesmente ser. Talvez sua vida não tenha um propósito, e talvez isso seja a coisa mais poderosa de todas. Porque, sem um propósito, você não está preso a expectativas. Você não precisa ser o próximo grande empreendedor, o próximo herói. Você pode ser apenas você. E se isso for o suficiente? E se o simples ato de acordar, sentir o sol no rosto, rir com quem você ama, for tudo o que você precisa para que sua vida tenha sentido? Então, aqui está o meu desafio para você. Hoje, tire um momento para fazer algo que te traga alegria, sem esperar que isso te leve a um propósito maior. Pode ser tomar um café com calma, escrever uma ideia num caderno ou ouvir uma música que te emociona. Deixe de lado a busca por um porquê e apenas viva o momento. Como Sartre diria, você é condenado à liberdade. Então, por que não usá-la para ser feliz do seu jeito? Se este vídeo te fez refletir, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Essência em Existência e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilhe nos comentários o que te faz sentir vivo, mesmo sem um propósito. Quero ouvir sua história. E se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo na sua jornada existencial, confira nosso último vídeo sobre Nietzsche e o poder do silêncio. Até a próxima e lembre-se, você é mais livre do que imagina.